designer por formação, sou formado em desenho industrial e cerca de 2 anos eu comecei a entrar em contradição em algumas coisas pessoais e comecei a estudar desenvolvimento pessoal. Minha esposa é médica e numa oportunidade eu percebi que eu poderia ajudar as pessoas, que era a minha vontade ajudar as pessoas de alguma maneira, e eu vi na ansiedade uma oportunidade de poder ajudar as pessoas nesse sentido. Uma vez minha esposa estava passando por uma questão de ansiedade, eu estava já estudando algumas coisas relacionadas, então eu consegui aplicar uma técnica para controle de ansiedade nela e ela ficou boa. Ela melhorou, ela resolveu a questão dela e eu falei, caramba, é isso que eu quero fazer. Então, há mais de 1 ano eu tenho estudado sobre ansiedade, tenho investido em estudo, tenho investido tempo, estudando psicologia, neurociência, estudando hipnose também, um monte de coisa para poder transmitir de uma forma clara e simples aquilo que a gente tem aprendido e ajudar você, né, que se por acaso tem alguém aqui que sofre de ansiedade, a lidar com ela, a controlar e a poder viver uma vida plena para a honra e glória do Senhor, né? Então é basicamente isso. Eu estou aqui hoje, eu vou estar explicando um pouco como funciona a ansiedade, que é algo que é muito importante, é a gente definir o que é ansiedade, entender o que ela é e como ela funciona, para a gente poder perceber que esse monstrinho, né, que muita gente encara, ele não é tão monstro assim. A gente consegue, sim, de uma forma, como eu posso dizer, de uma forma, no passo a passo, seguindo uma continuidade, a gente consegue ir dominando, a gente consegue ir trabalhando e consegue moldando a nossa vida de uma forma natural. E aquele problema que a gente tinha com crise de ansiedade, com percepções no futuro, com medo de um monte de coisa, isso vai sendo mudado pela transformação dos nossos hábitos e transformação da nossa mente, né? Então, hoje eu vou estar aqui falando um pouco sobre isso. E eu sempre falo, quando as pessoas me chamam para poder falar sobre ansiedade, eu gosto muito de ouvir, sabe, as pessoas. Então, se por um acaso, em algum momento, alguém tiver alguma pergunta, eu prefiro parar e responder, porque aí a gente não perde. Então, a gente para e responde e continua. Porque é muito melhor a gente sair daqui sanando as nossas dúvidas, porque o entendimento é muito grande, são muitas informações. Mas, com certeza, uma dúvida, ela, partindo de vocês, ela vai ser algo prático. Então, essa prática, ela pode, sendo respondida, já vai fazer um efeito bem grande na vida de vocês. Então, fiquem livres em fazer perguntas. Se não entenderem, podem me perguntar, que a gente está aqui para ajudar. Entendeu? É isso. Beleza? Então, eu vou fazer uma coisa, Cissa. Eu tenho um slide aqui que eu acho que fica mais fácil para visualização e até mesmo para eu poder organizar a minha fala. Eu vou compartilhar a minha tela. Eu quero saber se vocês estão vendo, mas eu vou olhando pelo chat, né, para saber se todo mundo está vendo certinho. Beleza, Cissa? Eu não estou te ouvindo, eu só estou te vendo. Eu tenho que colocar você como administrador aqui para você poder transmitir a sua tela. Mas aí você também vai ter que ficar responsável por adicionar as pessoas na reunião. Então, você vai ter que ficar atento. Vai chegar mensagem aí na sua tela te avisando que tem gente na reunião para entrar, ok? Entendi. Se eu compartilhar a minha tela, eu não consigo voltar para você a administração? Não, se você tenta aí compartilhar a sua tela. Eu acho que você não vai conseguir. Não, não consigo. Entendeu? Aí eu tenho que te colocar como administrador. Aí você tem que fazer esse papel de estar admitindo o pessoal que está entrando. Beleza. Tá? Vai chegar a mensagem aí na sua tela, tranquilo. Então, deixa eu pôr você aqui. Beleza, já está.
Oi, Cissa, boa noite. Oi, amor, boa noite. Desculpa o Vocês estão vendo atraso. minha tela? Show. É um assunto bem grande e eu sei que vocês ouvem falar sobre ansiedade de uma forma bem pontual, relacionada aos problemas, relacionada àquilo que ela causa, às sensações, muitas vezes um pouco confuso. E para a gente melhorar, para a gente poder ter um avanço significativo no controle da ansiedade, é fundamental a gente entender como ela funciona. A partir do momento que a gente entende como ela funciona, a gente começa a entender que os processos ansiosos que acontecem na nossa vida, elas são questões que são aprendizagem do nosso cérebro, elas são desenvolvimento de defesa, elas são uma sequência de fatos que vão sendo combinados nas nossas vidas e vão somando para que a gente tenha um comportamento que a gente tem hoje. Ou seja, a ansiedade que nós temos, uma ansiedade disfuncional, que a gente diz, é a ansiedade ruim, ela é uma aprendizagem. Então, quando a gente entende isso, que a ansiedade ela é aprendida, a gente começa a perceber que se ela é aprendida, ela pode ser revertida também, ela pode ser desaprendida, a ansiedade ruim. A gente pode transformar a ansiedade ruim numa ansiedade boa e a gente vai entender como isso funciona no nosso cérebro, no nosso corpo. E qualquer momento que vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar. A Cissa vai ali levantar o dedinho ali, show, que eu já vou entender que é para parar e tudo mais. Pode falar. Então, existe ansiedade boa, Diego? Eu sempre achei que a ansiedade fosse sempre ruim. Então, a ansiedade, ela não é um problema. A ansiedade ela é algo natural. A gente vai falar bem no começo sobre isso. Então, Cissa, eu vou continuar aqui, vocês vão ver na minha tela, e justamente eu começo falando sobre isso porque é uma dúvida recorrente. A gente pensa que a ansiedade ela é algo ruim, mas a ansiedade ela não é algo ruim. A ansiedade ela é natural. Ela é ruim quando algumas coisas começam a acontecer. Entendeu? E eu vou continuar aqui e vou passando. Eu estou admitindo a galera, tá, Cissa? As pessoas estão vindo aqui, eu estou admitindo. E vamos continuar. Vamos lá. Opa, vamos lá. O que é ansiedade? Então, primeiro a gente precisa entender o que é ansiedade. A ansiedade não é um estado emocional. Ela é um comportamento. Como eu falei no começo, ela é uma aprendizagem. Estar ansioso não tem a ver com ser mais fraco ou ter a mente fraca. Porque o que acontece? Muitas pessoas se culpam por ser ansioso, sabe? Ela fala assim, poxa, eu sou fraco, eu não consigo me controlar, eu sou uma pessoa que eu choro à toa, eu sou uma pessoa emotiva, eu não consigo controlar. Então, na verdade, a pessoa se sente ansiosa. Eu sou uma pessoa ansiosa e ela leva aquela carga com ela, sabe? Ela leva um peso por ser ansioso. Ela fala assim, eu sou ansioso, eu não tenho como mudar, isso daí faz parte de mim. Ela se apropria da ansiedade como fazendo parte dela, fazendo parte da personalidade dela. E na verdade, isso é um comportamento aprendido. Então, se você tem ansiedade, se você sofre com ansiedade e você se culpa por não ter força, por não conseguir, por não saber por onde começar, porque talvez seja uma fraqueza sua. Olha, não se culpa por isso. Isso pode ser resolvido e a gente vai aqui aos poucos aprendendo como controlar essa ansiedade e ser uma pessoa melhor em relação a isso. Fechou? Então vamos lá. Diego, Fala. se eu tenho essa visão, né? A visão equivocada, porque eu tenho momentos de ansiedade, eu passo a me ver como uma pessoa ansiosa e eu passo a me declarar como uma pessoa ansiosa. Isso vai me levar à ansiedade propriamente dita? Isso vai me fazer entrar mesmo num quadro oficialmente, digamos assim, de ansiedade? Então, para uma pessoa se declarar ansiosa, ela já está num nível fora do normal. Ela já está, beirando, saindo da questão natural, digamos assim. Não normal, mas natural. Eu vou passar aqui, ó.
vamos lá. Essa questão que você falou de levar ela a ser uma pessoa ansiosa, a levar aos extremos da ansiedade, ela se declarar, isso acontece com qualquer coisa. Você deve falar muito sobre isso para as meninas aí no grupo, para as pessoas. A gente aquilo que a gente declara tem muito peso. As nossas declarações, aquilo que diz na palavra de Deus, o poder que há em nossas palavras, elas carregam vida ou morte, dependendo daquilo que a gente fala. Então, eu me declarar sem ser uma pessoa ansiosa, eu começo a absorver aquilo. Então, quanto mais a gente declara algo, mais a gente se apropria daquilo. Então, eu não aconselho você a se declarar uma pessoa ansiosa. E é muito engraçado que quanto mais as pessoas são ansiosas, mais elas se declaram ansiosas e ela fica focando nessa questão e ela vai se tornando cada vez mais ansiosa, porque a perspectiva que ela tem é da ansiedade, não de não ansiedade. Entendeu? Não de controle de ansiedade. É aquilo que acontece. A palavra de Deus diz: "Cri, por isso falei". Então, se eu creio no meu coração que eu sou uma pessoa ansiosa, como é que eu vou ter uma perspectiva de melhora se eu já me vejo assim? Se eu quero chegar em algum lugar, eu preciso primeiro saber onde eu quero chegar. Se eu sou ansioso, falo que eu sou ansioso, eu não estou saindo do lugar. Eu estou indo para um lugar de mais ansiedade. Mas se eu sou ansioso e eu quero uma melhora, eu falo assim, não, eu não sou uma pessoa ansiosa. Eu sou uma pessoa que eu posso não estar controlada agora, mas eu vou me controlar e vou conseguir ser uma pessoa que vou viver o meu presente sem ter medo do futuro. Isso não vai atrapalhar a minha vida. E é isso que eu quero. Então, esse vai ser o caminho de melhoramento assim, dela, entendeu? Vai ser o objetivo dela. Então, e assim, é legal trazer a consciência de que a ansiedade é algo que você pode controlar, né? Porque às vezes a gente se habitua com aquilo, entendeu? Ah, não, eu recebi um diagnóstico, ainda que seja mesmo um diagnóstico, a pessoa tem sintomas físicos de ansiedade, beleza, eu recebi um diagnóstico e agora eu vou botar esse diagnóstico numa moldura e eu vou idolatrar esse diagnóstico todo dia. A qualquer momento de agitação, a qualquer criação de expectativa que eu tenho, eu já começo a levar tudo para a questão da ansiedade. Então, é interessante a gente saber que isso pode ser cortado, né? E tanto isso acontece que as pessoas se apropriam de tal forma que ela não vê uma solução, que ela acha que aquilo é ela. Então, ela não quer melhorar porque é ela. Assim, eu sou assim. Essa é a minha natureza. Assim, né? Ela personifica a ansiedade como sendo ela. Então, ela não busca, às vezes, uma ajuda, ela não busca, às vezes, um auxílio, porque ela não encara a ansiedade como sendo algo que pode ser controlado, porque ela é daquela forma. Ela se apropria da ansiedade. E quando a gente fala... Eu vou continuar aqui, ó, que eu vou falar sobre isso. Ó. A ansiedade... Deixa eu falar só mais uma coisa que está no meu coração e eu acho importante. Não quer dizer que a gente também está ignorando a ansiedade. Não quer dizer que a pessoa... mas espera aí, você não sabe o que eu sinto. Não, a ansiedade ela é real. Ninguém está negando que realmente existem quadros de ansiedade gravíssimos. Né? É importante que a gente reconhece isso. Ninguém está falando que é uma invenção da sua cabeça. Mas também você não precisa potencializar esse quadro. Sim. Uma pessoa que tem câncer, ela não fica... Eu não sou uma pessoa cancerosa. Ela quer a cura. Isso não invalida o que ela tem, e a ansiedade é o que o pessoal fala, não é frescura, ela realmente acontece. Ela é algo que a gente vai falar aqui para frente, a gente vai falar sobre o que acontece no nosso corpo, o que acontece na nossa mente, quais são as questões que envolvem as reações que partem dos nossos pensamentos e que muitas vezes pode ser um fator de desequilíbrio bioquímico,
pode ser um fator biológico, realmente pode ser, que traz um desequilíbrio, mas se você vai no psiquiatra, por exemplo, e você toma um medicamento, o medicamento não te cura. Porque o medicamento ele vai estabilizar. Porque a ansiedade ela começa na nossa mente. Então, assim, a gente entender como ela funciona, a gente vai entender aqui, e dominar a nossa mente, controlar a nossa mente, entender que a ansiedade ela existe e ela é algo que é bom, a gente vai começar a encarar as situações de uma forma diferente. Então, aquele remédio que eu usava para dormir, porque eu não conseguia controlar o meu pensamento, aquela turbilhão de pensamento à noite, eu vou começar o quê? A agir de certas maneiras, criar certas rotinas que vão reequilibrar o meu organismo de acordo com a minha visão de mundo, de acordo com a minha rotina diária, de acordo com a minha alimentação. Isso tudo é um conjunto que vão trabalhando no nosso corpo, alma e mente, né? Que vão balanceando tudo. Então, se a gente quer balancear alguma coisa, a gente precisa ir equilibrando todos os pontos para a gente poder ter um equilíbrio. Senão, a gente tem um desequilíbrio. A Dani escreveu aqui, Diego, que a ansiedade é algo complicado de se lidar, porque para cada pessoa ela parece de um jeito. Para mim, ela é um monstro que luta há anos contra isso. É bem o que eu acabei de falar. A nossa visão de mundo, a ansiedade, e seja qualquer coisa, cada um tem a sua visão, certo? Eu não posso chegar para alguém que bateu a perna num lugar falar assim, eu sei o que você está sentindo. Eu não posso fazer isso porque eu não sou ela. Eu não consigo realmente, eu posso ter batido e ter sentido alguma coisa, mas eu não posso realmente dizer o que ela está sentindo, porque o que ela está sentindo é único e exclusivamente dela. Então, a visão que nós temos, ela está muito associada à visão de mundo e às construções de vida que nós temos. O monstro que deixa eu ver aqui se eu consigo ver o que a Dani falou, o monstro que ela vê hoje, ela enxerga o monstro porque a ansiedade trouxe diversos tipos de questões pessoais que levam ela a enxergar a ansiedade como monstro. Então, a gente está aqui justamente para poder mostrar que a ansiedade ela é um problema para quem não consegue controlar, mas que ele pode ser controlado e que ele não é uma pessoa, ela não é uma coisa não é real, não é uma pessoa, ela não é algo que aparece para você. Elas são comportamentos. É o que ela falou assim, não é um estado emocional, é um comportamento aprendido. Então, a gente vai ver aqui para frente. Vamos lá que a gente vai clareando. E eu acredito que essa pergunta ela é muito válida, porque lidar com ansiedade não é fácil. Porque se fosse fácil, a gente não teria 20 milhões de brasileiros sofrendo com ansiedade. Só que a gente talvez não tenha a abordagem certa para lidar com a ansiedade. Vamos lá. A ansiedade, vamos começar a definir a ansiedade. Ela é um alarme que possibilita os indivíduos planejar suas ações. A ansiedade é isso. A ansiedade é o quê? Vamos dizer que lá, quando Deus criou Adão e Eva. Aí naquela época não tinha o celular que te avisa das coisas que você tem que fazer, você não tem o iFood que entrega a comida na sua casa, você não tinha o transporte que você tinha para chegar num determinado lugar, num compromisso bem rápido. Como é que era antigamente? Como é que o nosso corpo ele funciona? A gente, para se movimentar, para a gente se mover, a gente precisa de alguma coisa nos alertando. E a ansiedade é justamente esse alarme. É o quê? Antigamente a gente não tinha supermercados que as pessoas tinham que comer. Então, elas caçavam, elas pescavam, elas iam buscar alimento para sua família. É igual a Bíblia fala que as mulheres cuidavam das casas e os homens saíam, né, para buscar o suprimento. Então, imagina aquele pai de família, aquela mãe que tem o suprimento para 2 dias.
ela começou a comer, só que está acabando. Então, qual o pensamento que vem na cabeça? Eu preciso me movimentar para buscar mais alimento, porque está acabando. Ou seja, a ansiedade ela te faz ter uma preocupação, um medo do amanhã. Ou seja, você começa... imagina nesse caso, a pessoa se preocupando. Eu preciso resolver uma questão. E se eu não fizer isso, vai me trazer um problema. Se eu não ir buscar comida, vai faltar comida. E se faltar comida, a gente pode morrer de fome. Então, isso é uma ansiedade, certo? Mas é uma ansiedade que ela é natural. Porque se não existisse essa preocupação, as pessoas comeriam, acabaria a comida, e quando acabasse, a pessoa, acabou. E agora? Agora tem que ir lá, tem que fazer alguma coisa. Entendeu? A gente se programa para nos defender de algumas coisas. E são coisas que são naturais. Seja esse exemplo, mas seja também um exemplo de a pessoa, imagina, você está em casa, você está saindo, se arrumando para ir para o trabalho, você fecha a casa e sai de carro. Quem nunca passou por isso? No meio do caminho você pensa, será que eu tranquei a minha casa ou não? Aí você pensa, caramba, eu acho que eu tranquei. Mas e se eu não tranquei? Alguém pode entrar na minha casa e roubar a minha casa. O que eu faço? Provavelmente, se você estiver perto de casa, você vai pegar, vai dar a meia volta e vai lá conferir. Natural, porque você esqueceu de uma situação e você teve uma preocupação. Então, isso faz parte da nossa sobrevivência. A gente precisa se preocupar com o amanhã para poder correr atrás daquilo. Mas isso é o quê? É um alarme. Então, esse alarme nos faz planejar as nossas ações para poder concretizar. Se eu tenho uma prova daqui a uma semana, eu penso na minha prova, que eu tenho um compromisso, então, por eu pensar naquela prova, eu começo a me preparar para poder realizar tal ação. Beleza? Tá tranquilo? Então, vamos entender aqui o sistema da ansiedade. Pode parecer aqui esses nomes aqui, talvez vocês não conheçam, amígdala, sistema simpático e tudo mais, mas a gente eu coloquei aqui, justamente eu quis trazer o slide para você ver realmente como é que ela funciona. Existe um sistema por trás da nossa ansiedade. Quando a gente sente ansiedade, a gente sente aquelas coisas no nosso corpo. Mas por trás disso existe um funcionamento do nosso organismo que, se a gente entende isso, a gente começa a perceber que quando a gente está sentindo uma reação de luta e fuga, uma crise de ansiedade, tem coisas que a gente consegue fazer para que a gente possa reduzir e até um ponto de controlar essa ansiedade. O sistema da ansiedade, eu dividi, tá? Isso aqui não é padrão, isso aqui foi uma forma que eu separei para eu poder explicar. A gente tem a amígdala, que fica no nosso cérebro. Ela é vamos dizer, ela é um elementozinho no nosso cérebro que ela trata da proteção. Ela nos protege. Ela que nos gera o medo. Para você ter uma ideia, foi feita uma pesquisa com ratinhos. Eles colocaram um ratinho com essa pecinha, né, com a amígdala, e o ratinho ia para a ratoeira e ela via que aquilo ali era um perigo tipo, ele saía, ele ficava com medo de ir. E eles botaram um ratinho sem a amígdala, eles retiraram a amígdala. O ratinho foi lá, pegou o negócio e foi embora. Ele não se importou, porque essa região, a amígdala, que fica mais ou menos aqui assim, ó, entre o nosso olho e o nosso ouvido aqui, bem aqui no meio, a gente tem duas, tá? Tem uma de cada lado, mas essa região, ela é responsável por fazer a gente sentir medo. E esse medo, ele vai sendo, como se fosse uma livraria, ele vai sendo reposto, ele vai sendo preenchido cada vez mais. Todo mundo aqui foi criança, e você provavelmente já viu uma criança que colocou o dedo na tomada. Quando ele coloca o dedo na tomada, ele provavelmente vai colocar o dedo de novo? Ele não vai colocar, por quê? Porque provavelmente ele pode botar de novo, mas ele tomou um choque uma vez, muito provavelmente ele não vai colocar de novo. Por quê? Porque a amígdala dele já entendeu, captou essa informação e ele guardou, falou assim, opa, isso aqui é um perigo, então eu preciso me proteger disso.
Então, vem aqui para o meu repositório, vem aqui para a minha biblioteca de medo. Então, a amígdala ela é responsável pela proteção. É ela que guarda, ela que nos faz sentir medo. O sistema simpático, o sistema, então, o que acontece? É isso, ó. A amígdala faz você sentir medo. O sistema simpático, ele é a ração do nosso corpo. Por isso que a gente não pode falar que a ansiedade é uma frescura, né? Uma criação da nossa mente. Porque realmente, quem está sentindo uma crise de ansiedade, ela realmente está sentindo no corpo dela. Porque uma reação, uma reação causada a partir da amígdala, ela dispara um sistema, o nosso sistema nervoso, que é o sistema nervoso simpático, ela gera uma reação em cadeia no nosso organismo, que é o quê? É a reação de luta ou fuga. Não sei se você já ouviu falar nisso. Quando a gente está andando, por exemplo, num sítio. Digamos que você está andando num sítio. E, de repente, à noite, você escuta um barulho no meio da mata. Cara, na mesma hora, o teu coração faz assim, ó. Por quê? Você fica trêmulo. Porque é o quê? É a amígdala identificando o perigo e o seu sistema simpático se preparando para lutar, para fugir ou para congelar. Ele está te preparando para agir. Ele está começando a fazer o quê? Ele está começando a descarregar uma energia para o seu organismo para poder se defender, para poder correr, para poder tomar uma decisão. Só que essa reação, ela é justa. Você está ali, você não sabe qual é o perigo, então você vai fazer o quê? Provavelmente eu correria, eu começaria a correr. Então o que acontece? O teu cérebro entendeu, você precisa agir em frente a uma situação de perigo. Então, na próxima vez que você for naquele lugar, o teu cérebro ele já vai ter o quê? Ele já vai ter assimilado aquela situação. Então, qualquer lugar que você é semelhante àquele lugar, você já vai ficar assim, opa, vou devagar. Pode ter alguma coisa aqui. Então, a partir desse momento, você começa a gerar um padrão. Você percebe que na primeira vez você foi, mas na segunda vez você já fica, opa, eu vou tomar cuidado. Então, isso é uma aprendizagem. O nosso cérebro é incrível. Ele começa a ver uma situação. A primeira vez ele foi. Primeira vez a criança botou a mão na tomada. A primeira vez a pessoa, vamos lá, andou de carro. Deu tudo certo. Mas a segunda vez a pessoa ela bateu com o carro. Aí aquilo ali, talvez, a amígdala dela já percebe como um problema. Então, a pessoa lá na frente, ela desenvolve uma fobia em direção, ela fica com medo de dirigir, desenvolve um trauma. Por quê? Porque a amígdala aprendeu que um problema foi criado e ela quer te proteger. É isso que acontece. Então, aí depois o sistema simpático ele entra em ação e o padrão ele é desenvolvido. Então, quando esse padrão ele é desenvolvido, o que acontece? A gente começa a colocar em prática, ou seja, o padrão é o nosso aprendizado. Então, quando a gente repete aquilo, a gente vai aprendendo. Então, aí, a partir desse padrão, quando a gente aprende isso, a gente começa a colocar em prática de uma forma automática o nosso comportamento. É aquilo que a gente nem pensa para fazer. A gente não pensa. Então, de acordo com a experiência de cada um, a gente vai ter essas sequências de formas diferentes. Mas de experiências diferentes, mas a sequência é sempre a mesma. Então, quando a gente tem aqui a proteção da amígdala, a reação do corpo, o aprendizado com o padrão e a prática, ele cria ali um pacote de uma vivência. E quando você enfrentar aquilo novamente, você reforça, você cria um padrão. Então, quando você revê uma situação, você age da mesma forma, você reforça o seu padrão. Então, é como se você tivesse um campo. Quando você passa... Pode falar. Deixa eu te interromper só um pouquinho. A Dani registrou aqui no chat. Olha, eu sei que esse vídeo é importante para entender como a ansiedade funciona e como fazer para sarar dela. Mas, no momento, estou numa luta diária com a ansiedade e o pânico juntos, que estar no estado
que estão no estágio grave. E eu não consigo, no momento, ouvir sobre isso. Já começo a criar paranoias no meu cérebro, já começo a ter crises. Estou evitando tudo que me leva a ter crises no princípio, até eu conseguir lidar com isso. Eu não sei se a Dani já saiu, mas ainda que seja que ela assista a gravação depois, você tem algo, uma orientação para dar para ela diante disso? Dani? Isso. Então, essa reação que ela tem de... lembra da reação de luta e fuga que eu falei? A gente se prepara para lutar ou para fugir. Isso é um padrão nosso. Então, quando a gente... primeiro lugar, tá? É muito importante, a gente aqui está falando sobre ansiedade, mas é muito importante, dependendo do grau de ansiedade que as pessoas tenham, buscar ajuda terapêutica, tá? Ajuda terapêutica de um psicólogo que vai conseguir te acompanhar de perto. Porque o que acontece? Muitas pessoas conseguem ir assimilando as informações e ir trabalhando isso e melhorando. Muitas pessoas conseguem, mas dependendo do nível da ansiedade da pessoa, da situação, da carga emocional que ela já carrega, é muito importante a gente contar com um acompanhamento próximo, tá? De um profissional, seja terapia cognitiva comportamental, que vai te mostrar exercícios para você fazer, seja com psicólogo, seja... Enfim, é necessário ter esse acompanhamento. Então, primeiro, Dani, né? Uhum. A ajuda ela é muito importante para você resolver esse problema. A gente vai fazer o vídeo aqui, a gente vai mostrar como ela funciona, depois a gente vai dar algumas técnicas para poder controlar, mas é importantíssimo, de acordo com o nível de ansiedade de cada pessoa, se estiver muito grave, buscar um acompanhamento, tá? Então, assim, se você tiver essa condição de poder buscar um acompanhamento do psicólogo, é essencial. E talvez até mesmo o psicólogo encaminhe para um psiquiatra para ver se tem alguma disfunção, alguma disfunção de neurotransmissores, enfim, é uma série de questões que às vezes precisa de um medicamento, sim, precisa de um medicamento para poder te trazer, para você conseguir estabilizar e só então começar a tratar na sua mentalidade, nos seus padrões. Porque se a gente está tendo uma disfunção hormonal que está fazendo com que a gente não consiga nem ficar no estado de tranquilidade, então é fundamental a gente voltar para um estado de normalidade para começar a controlar. E às vezes é realmente necessário uma intervenção médica para tomar uma medicação e depois, com certeza, trabalhar a parte terapêutica. Diego, eu vejo muito entre os cristãos um certo receio em relação a psicólogo e em relação a psiquiatra mais ainda, né? Só uma visão, meu psicólogo é Jesus, meu remédio é Jesus. Longe de mim querer tirar uma lasca da autoridade de Cristo sobre nossas vidas. Mas as pessoas, você como cristão, como que você explicaria para uma pessoa cristã e que tem essa mentalidade de que parece assim, que tudo que está ligado à mente, se eu estou com dor de estômago, eu posso ir no médico de estômago. Mas se eu estou com um problema que está ligado à minha mente, eu não posso procurar um profissional. A partir do momento que você conversa com um amigo, por exemplo, você desabafa com um amigo, você expõe algumas situações. E quantos aqui já não tiveram um problema pessoal e conversaram com um amigo e saíram curados? Isso é uma terapia. Inclusive, o terapeuta hoje, ele não necessariamente ele precisa ser psicólogo, porque é muito difícil distinguir o que é uma terapia de uma conversa. Então, se a gente fala que a gente não vai do psicólogo porque o nosso psicólogo é Jesus, então a gente tem que parar de conversar com todo mundo e só orar quando tiver qualquer problema. E não faz sentido, porque a gente conversa com os irmãos da igreja, a gente fala com o pastor, a gente se abre para as pessoas que são os nossos conselheiros, e isso é uma forma de terapia. A diferença é que
um psicólogo, um terapeuta, ele tem o quê? Ele tem técnicas, ele já estudou o comportamento humano. E eu acho interessante a gente procurar pessoas que têm a mesma base de crenças nossas. Eu acho isso legal, eu acho que isso vale a pena, assim como pessoas colocam crianças em colégios cristãos, em colégios que seguem a mesma base ideológica, enfim. Eu acho que a gente tem que se conectar com quem a gente com quem se parece com a gente. Então, acho que isso daí é válido. Pode falar. A Dani disse que ela já faz tratamento com psiquiatra e psicólogo juntos e toma remédio. E ela entende que o problema dela com a ansiedade é porque ela guarda tudo para ela. Ela não põe para fora o que está machucando, porque ela é muito reservada. Sim. Com certeza, o psicólogo está te ajudando nisso, nessas questões pessoais. Como eu falei, você se guarda muito porque as suas experiências de exposição na sua história de vida foram traumáticas. Então, hoje, para você, o teu cérebro interpreta como segurança ficar reservado. Então, só que isso são crenças que a gente precisa ir trabalhando. Será que realmente... Aí a Bíblia fala lá em Tiago, como é que é? Confessareis os seus pecados e sarareis. Ou seja, quando você se abre para uma pessoa de confiança e expõe o seu pecado, você vai ser curado. Por quê? Porque você está liberando uma carga que está só em você. Aquela acusação que a gente sente, talvez do inimigo, que vem no nosso cérebro, na nossa mente, aquilo fica só com a gente. Mas quando a gente encontra alguém e a gente compartilha isso, a gente divide a carga. E a própria palavra diz, né? Para a gente compartilhar, carregar cargas uns dos outros. Ou seja, talvez você esteja com uma carga imensa, você esteja carregando um peso gigantesco, mas você não consegue compartilhar isso com ninguém. Mas eu acredito que a igreja, a comunidade, quando a Bíblia fala que é como bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, esse papel, sabe, de ser irmão, ser igreja, de compartilhar, de deixarmos, às vezes, até o nosso orgulho, sabe, de que as pessoas vão pensar de mim, caramba, eu tenho tantos problemas, e às vezes a gente tem orgulho de o que vão pensar de mim. Olha, eu até estava falando com a Cissa que a gente tem orgulhos, a gente tem reservas, mas quando a gente encontra alguém de confiança e a gente tira aquilo que nos trava e a gente se abre, é como se abrisse, sabe? A gente largasse um peso. Então, é muito importante a gente se abrir, a gente estar perto de pessoas. Eu acredito que aqui nesse grupo existem pessoas que estão dispostas a poder ajudar, a poder conversar sobre tudo abertamente, sem julgamento. Acredito que tem um lugar seguro aqui para compartilhar essas questões e eu acho que esse é o lugar certo para isso. Esse é um lugar que a gente pode... a gente precisa encontrar pessoas que estão passando pelas mesmas questões e que estão dispostas a nos ouvir sem nos julgar. Então, assim a gente tem a segurança de poder se abrir. É a mesma coisa. Jesus estava com a mulher samaritana, estava com a prostituta e ela completamente com medo, receosa do que queriam pensar. Jesus chegou e falou, não julgou, e falou assim: quem não tem um erro, atire a primeira pedra. Todos nós aqui temos problemas, temos questões e a gente, quando encontramos pessoas dispostas às vezes é uma conversa que vai já tirar o peso, é uma questão que já tira o nosso peso, a gente vai se abrindo com uma pessoa de confiança e isso vai nos moldando. E o psicólogo, ele ajuda muito nisso. E o psiquiatra, que a Cissa falou, ele já é uma questão médica. O psiquiatra é médico. Então, se a gente está faltando uma vitamina no nosso organismo, por exemplo, a gente está com anemia. O que a anemia faz? A anemia faz com que a gente comece a ficar fraco, a gente fica branco, pálido, a gente começa a não digerir bem alguns alimentos. Então, a gente vai tomar aquela vitamina para poder para repor a vitamina, para a gente ir melhorando.
essa falta. O psiquiatra é a mesma coisa. Ele vai te dar um remédio que vai te ajudar que alguns neurotransmissores que estão falhando voltar a funcionar e vai te dar uma sensação de bem-estar. E aquilo que você está faltando, às vezes é uma questão fisiológica. Então, por isso que a gente tem que a gente precisa desses tipos de ajuda. E outra coisa, a medicina, quem é o médico dos médicos, né? O médico dos médicos é Cristo, é Jesus, é Deus. Então, quando esses médicos que estão aí, tudo que eles têm vem dele. Então, se a ciência está como está, é porque a sabedoria de Deus que dá ao homem para que a gente possa usar para benefício das pessoas. Então, não é do interesse do diabo ensinar a ciência para ajudar as pessoas. Pelo contrário, ele veio para roubar, matar e destruir. Então, assim, eu acho que é super válido. A gente precisa, sim, quando a gente precisa de ajuda, procurar um profissional. E essa questão religiosa mais atrapalha do que ajuda. Então... vou te interromper uma última vez, eu quero trazer esperança ao coração da Dani, porque ela escreveu ali que ela saiu, ela se sentiu um pouco ansiosa, saiu, tomou uma água e voltou. Então, isso já mostra que o fruto do Espírito, o domínio próprio, está ativo no coração dela. E que vai ser através do exercício do domínio próprio que ela vai vencer tudo isso. Ela mostrou agora que ela tem domínio sobre a ansiedade. Ela lidou com a situação e retornou para continuar a enfrentar. Ela podia ter fugido, mas ela não fugiu, ela voltou para lutar. Então, Dani, estou muito feliz por você e louvo a Deus por ele ter te dado esse entendimento, tá? E Dani, esse ato que você fez, você deu um passo para a sua melhora. Porque a gente tem dois caminhos. Ou a gente foge e reforça um padrão de fuga, e a gente reforça esse problema. Por exemplo, a pessoa ansiosa, ela tem medo de andar de carro, digamos assim. Aí ela deixa de dirigir. Aí o que o cérebro dela percebe? Opa, eu fiz certo. Ela não foi dirigir, então eu agi corretamente. Então, da próxima vez, ela vai fazer o quê? Não dirige de novo. Então, aquele padrão, ali o reforço do padrão, ele é reforçado. Então, cada vez mais ela vai ter medo de dirigir. Então, quando a Dani ficou com medo, ela sentiu aquelas sensações, aquele pensamento veio na mente. Ela sai, bebe uma água e volta, o que ela está dizendo para o cérebro dela? Você está errado. Eu não preciso fugir. Eu vou encarar. E esse, Dani, é o único caminho que a gente tem para poder melhorar. Porque, já viu a Bíblia fala que é no deserto que a gente cresce, não é? No deserto que a gente prospera. E é exatamente isso. A gente vai criando, a gente vai melhorando quando a gente enfrenta os nossos desafios. A gente cresce quando a gente enfrenta. E quando a gente enfrenta as nossas crises, quando a gente enfrenta as nossas crises de ansiedade, a gente vai mudando o nosso pensamento, o nosso comportamento. A nossa aprendizagem do nosso cérebro ela vai sendo mudada. Vamos sair dessa tela, a gente está muito tempo aqui. Que bom que a Dani voltou. Vamos lá. Como ela falou, existem dois tipos de ansiedade. A ansiedade boa, que é a funcional, e a ruim. A gente falou um pouco dela, né? Ansiedade boa, por exemplo, quando te ajuda a alcançar um objetivo de vida. Uma prova, um evento importante, uma apresentação, equilibrar a vida financeira. Ou seja, você vai se preparar para uma prova, você precisa estudar, você precisa treinar para um evento importante, você precisa fazer uma apresentação, então você vai ler ali para chegar na hora e sair bem. Você precisa, talvez, pensar o quanto que você não pode gastar para você controlar a sua vida financeira. Então, saber que você tem um limite. Então, isso aí são coisas o quê? É um tipo de ansiedade. Quantos aqui não pensaram, poxa, será que vai faltar lá na frente? Então, peraí, eu tenho que guardar aqui, eu tenho que me preparar. Então, ela o quê? Ela te ajuda. Então, isso é ansiedade. Só que é uma ansiedade funcional. Ela é uma ansiedade que ela é boa. E a gente tem
a ansiedade ruim, que é essa ansiedade aí que a gente tanto ouve falar. Quando ela te impede de alcançar um objetivo de vida. Uma prova, um evento importante, uma apresentação, equilibrar a vida financeira. Ou seja, a mesma ansiedade, ela pode te impedir de fazer uma prova. Ela pode chegar lá na hora de te dar um branco, porque você ficou tão nervoso achando que não ia passar que deu branco. Ou então você pode chegar lá na frente de um evento importante e gaguejar na hora de uma apresentação, porque você acha que você não vai dar conta. E você acha que as pessoas estão achando que você não está indo bem, que você está falando besteira. Então, assim, são coisas que a gente vai... a ansiedade, ela está aí para os dois lados. Só que de um lado ela é disfuncional, que é essa daqui, e de outro lado é funcional. Então, quando a gente fala que é uma pessoa ansiosa, eu levanto a mão porque eu tenho ansiedade. Mas a gente vê lá na Bíblia, não andeis ansiosos. O que é andar ansioso? A Bíblia não fala, não seja ansioso. A Bíblia fala, não andar. Ou seja, não permanecer numa ansiedade. Você não precisa permanecer, porque você lança a sua ansiedade nas mãos de Deus. Você se preocupa. A partir do momento que você se preocupa, você faz o quê? Lança na mão de Deus. Então, a ansiedade, ela vem. Ela é natural. Aí, o que você faz? O que ela te faz? Te prepara. Ela te dá um alerta. A partir do momento que o alerta veio, você faz alguma coisa. E se você não pode fazer alguma coisa com aquilo, entrega nas mãos de Deus. Descansa. Porque a gente não tem controle sobre tudo. Sobre o que a gente tem controle, a gente faz. Sobre o que a gente não tem controle, a gente entrega. Então, assim, a gente deixa fluir. Basta cada dia o seu mal. O amanhã pertence a Deus. Então, assim, a gente tem muitas vezes, a gente tem a ideia de que a gente tem que ter controle sobre tudo. Hoje em dia é tudo na mão, né? A gente tem aqui o celular, a gente paga a conta, a gente faz tudo, tal. E a gente esquece que nós não somos onipotentes, nós não somos onipresentes. Então, a gente tem as nossas restrições e a gente precisa perceber e entender que nós que nós temos limitações. E aquilo que não está ao nosso alcance, a gente deixa nas mãos de Deus. E é simples assim. É bom falar para quem é cristão, porque se torna muito mais simples a gente entender que aquilo que não está no nosso alcance, a gente deixa nas mãos de Deus. E porque é muito melhor deixar na mão de alguém que sabe o que está fazendo do que simplesmente deixar passar, que é o que a gente ouve aí fora. Deixa passar. Não, a gente entrega nas mãos de Deus. Deus sabe o que faz. O melhor para a gente. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então, a gente está seguro em relação a isso. Então, vamos entender o que é a ansiedade ruim. Aí eu separei aqui 3 características da ansiedade ruim. Então, aí você começa a perceber aí o que você está ouvindo agora, se você tem alguma dessas características. Se você tem alguma dessas características, a gente começa a perceber que a gente precisa ter uma atenção maior à ansiedade. Quando a primeira característica, quando esse problema realmente interfere nos seus objetivos de vida. Aí vem lá um exemplo. Uma pessoa que ganha uma proposta de emprego, mas ela precisa pegar avião todo final de semana e ela simplesmente desiste. Não, eu não consigo lidar com isso, eu não consigo. Então, deixa de ter esse objetivo na vida da pessoa. Ou seja, a ansiedade, que era o medo de pegar o avião, impede dela alcançar um objetivo na vida dela. Será que a gente tem alguma coisa hoje que a gente não faz porque a gente tem algum medo ou a gente tem alguma ansiedade? Eu não consigo ter uma família porque eu acho que eu não vou ser um bom marido. Eu acho que eu vou falhar como marido ou como esposa. Será que essa ansiedade, será que a gente tem esse tipo de ansiedade? Que é o quê? Que ela se ela interfere nos nossos objetivos de vida. Então, existem ansiedades que não interferem no nosso objetivo de vida. Como os exemplos que eu falei. Eu preciso fazer uma apresentação. Mas eu fico com medo, mas eu me preparo e vou. Ou seja, eu faço. Ela não interferiu nos meus objetivos. Hoje, para eu estar aqui falando com vocês, eu fiquei com medo. Eu fiquei com ansiedade. Por quê? Porque eu pensei, caramba, eu preciso falar alguma coisa relevante para aquele pessoal. Eu preciso ensinar alguma coisa de valor para eles. Eu preciso que pelo menos uma pessoa saia de lá e perceba que ela não é a ansiedade dela, que ela consegue controlar, que há esperança para ela. Eu preciso passar isso. Então, isso é ansiedade que bateu em mim. Mas o que eu fiz? Eu me preparei. Eu criei uma apresentação, eu organizei, eu comecei a me movimentar. Então, assim,
ela não interferiu no meu objetivo de vida. Mas a partir do momento que ela começa a interferir, ela já é um ponto que a gente precisa prestar atenção. O segundo ponto, o nível de sofrimento que surge quando acontece alguma situação que envolve a ansiedade. Por exemplo, o medo de agulha. Ninguém gosta de tomar agulhada. Alguém gosta de tomar agulhada? Eu acho que não, né? Ninguém gosta de chegar assim, nossa, estou esperando a hora para tomar. Apesar que agora todo mundo está querendo tomar, né? A vacina do corona, né? Todo mundo está querendo tomar uma agulhada. Mas sentir coisa furando a gente não é legal. Então, o medo de agulha, ele é natural. Mas é raro tomar uma injeção, mas quando aparece a oportunidade, a pessoa... Por exemplo, o nível de sofrimento que eu acabei me confundindo. Ó. O nível de sofrimento que surge quando acontece uma situação que envolve ansiedade. Ou seja, a ansiedade ela passa a ser ruim quando aquele nível de ansiedade ele é muito alto de acordo com uma situação. Por exemplo, uma pessoa que tem medo de agulha. Ela não toma agulhada quase nunca. A gente quase nunca toma injeção, né? Mas quando aparece a oportunidade, a pessoa, ela trava, ela não consegue. Já viu aquelas pessoas, aqueles vídeos engraçados da pessoa que vai tomar uma injeção, aí ela fica tremendo, ela para, o pessoal filma. Meu Deus, não. É um homem grande, gigante, tipo assim, com 30 anos, lá com medo da agulha. Ou seja, aquela ansiedade ela é tão grande num fato que é isolado que ela não permite que ela tome aquela injeção. Às vezes ela pode até tomar, mas, cara, o nível de sofrimento é absurdo. Então, assim, ela não tem quase nunca aquela ansiedade, porque ela quase nunca enfrenta aquilo, mas quando ela tem é muito alto. Então, um ponto que pode ser tratado. Então, assim, esse pânico aí também é válido para injeção antitetânica? Porque teve alguém outro dia aí que furou o pé, entendeu? A criatura estava preferindo amputar o pé do que tomar a injeção, entendeu? Não. Aí vem as questões, ó. O seu nível isso daí o teu nível, ele é tão grande a ponto de você não conseguir tomar. Você toma aí vai da pessoa. Poxa, eu quero tratar isso porque para mim é uma coisa muito ruim. Eu não quero mais tomar antitetânico e passar por isso. Então a pessoa ela pode tratar isso. Mas por exemplo, digamos que seja uma viagem de avião. Digamos que seja imagina, você é uma pessoa solteira, casa com tanto sacrifício. Aí depois casou, aí a sua esposa quer, ou então seu marido, quer viajar para Paris. Só que você tem pavor absurdo de avião. E é um sonho da outra pessoa. Então o que acontece? Você não vai. Olha que problema. Por causa da sua ansiedade. Então, esse nível de sofrimento é tão grande, cara, que ele precisa ser tratado, porque senão você vai arrumar um problema no seu casamento. Então, é esse tipo de questão. Apesar de ser algo muito raro, mas quando acontece, te traz um nível de ansiedade muito grande. Então, isso aí é algo que você precisa tomar uma atenção. Então, isso não é normal. Não é normal. Então, ela é disfuncional. E o terceiro é a frequência do que esse problema acontece. Vamos lá. Se você tem o medo de cobra, nível 5 de 10, e você mora na cidade, é uma coisa. Eu vejo uma cobra e fico com medo, mas eu estou na cidade. Eu nunca vejo uma cobra. Eu quase nunca vejo uma cobra. E se eu ver, é nível 5. Então, assim, vou ver uma vez ou outra. Então, tá de boa. Agora, se você tem nível 5, mas mora no meio do mato, é completamente diferente. Porque quase todo dia você vai ver uma cobra. Quase todo dia você vai ter aquela ansiedade. Quase todo dia você vai ter aquele sofrimento, mesmo que médio, mas você vai ter. Todo dia, meu Deus, cara, será que hoje vai ter? Amanhã de novo. Amanhã de novo. Imagina. Então, assim, se aquele nível de ansiedade, aquele estímulo médio, ele se repete sempre, ele se torna um problema. Porque ele vai gerando uma carga em cima de você. Então, se você enfrenta alguma coisa que tem um nível de ansiedade considerável num lugar que ele é recorrente, ele é diferente de uma coisa, de alguma questão que você tem nível razoável, que ela não é recorrente. Então, assim, enfrentar alguma coisa, enfrentar uma situação diversas vezes, por menor que seja esse nível de ansiedade, é um problema. Então, assim,
Um outro exemplo. Digamos que você queira pegar avião e você não sente medo de avião tão grande, mas você sofre. Você sofre um pouco. Mas você viaja de 5 em 5 meses, tudo bem. Mas imagine que você agora está precisando fazer palestras pelo Brasil e todo dia você está, ou então de 3 em 3 dias, você está pegando o avião e tendo aquele sofrimento. Então, isso é um ponto que a gente precisa considerar da nossa ansiedade. A frequência desse problema. Então, é o que geralmente acontece. Às vezes, esses 3 pontos interferem nos objetivos de vida, o nível de sofrimento muito alto e a frequência do que esses problemas. Geralmente, eles acontecem juntos. Geralmente, o nível de sofrimento ele é muito alto, junto com a recorrência desse problema, junto com a frequência desse problema. Então, muitas pessoas que sofrem de ansiedade, quando elas passam por essas 3 disfuncionalidades que a gente fala. Tem alguma pergunta aí, Cissa? Tá tudo certo? Tá mudo. Tem alguns comentários aqui, as meninas se colocando aqui para conversar com a Dani. Uhum. A Dani disse, quando você estava explicando antes aí, que ela já teve problema no emprego por conta de ansiedade. Uhum. Mas antes, deixa eu ver quem foi que escreveu aqui. Eu achei interessante um comentário, bem lá no começo. Aqui, foi a Radmila. Então, a chave é agir com consciência a partir da ativação. Considerar se há perigo ou não, em vez de agir no automático, com medo, né? Quebrar padrões antigos e instalar novos. Olha como é que é interessante. Faz sentido, mas eu vou simplificar. Você sabe o que nos difere o ser humano dos outros animais? Eu vou entender que é linguagem. É o nosso córtex. Fisiologicamente. É a nossa inteligência. Nós temos aquilo que os outros não têm. Nós somos seres inteligentes. Só que tudo isso que a gente falou, ele acontece em todos os animais. Todos os animais têm ansiedade. Eles têm a ativação lá da amígdala, tem o medo, a fuga. Você pode ver, não sei, aqui tem cachorro. Se você não tem um cachorro assim, você já viu cachorro que é medroso. Cachorro que já passou por maus tratos. Você já viu como é que ele fica? Ele é todo o quê? Ele é todo quietinho, amuado. Ele fica com medo, ele tem medo de gente. Por quê? Porque o cérebro dele já mostrou para ele que aquilo ali é um perigo. Tem uma amiga minha aqui, ela tem exatamente... Tá tendo um eco. Ela tem exatamente uma cachorrinha lá no sítio dela, veio desse histórico, ela tem até as patinhas tortas, e, cara, para conquistar, no início, ela mordia a canela de todo mundo lá no sítio. Agora que ela está tomando tenência. Então, por quê? Porque esse processo que a gente está falando de ansiedade, ele é um processo que vem, que ele é algo que acontece em todos os animais. E o que nos diferencia dos outros animais é o nosso cérebro. Então, quando a gente pensa, isso tudo acontece, não é no nosso pensar, não é algo que é inconsciente. É algo que acontece que o nosso cérebro vai aprendendo e ele vai executando. E isso acontece com todos os animais. Só que a gente começa a dar o pulo do gato, a gente começa a mudar isso quando a gente começa a fazer o quê? A gente começa a usar aquilo que Deus deu para a gente, que é a nossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, que é o vosso culto racional, ou seja, a razão é aquilo que o homem tem que os outros animais não têm. Então, quando a gente começa a pensar, quando a gente começa a raciocinar, que a gente começa a sair desse estado. Porque você pode perceber que são coisas que a gente não tem controle. A ansiedade, ela veio e veio. Sim. A gente não tem controle sobre isso. Ela acontece. Mas ela não acontece do nada. Ela é uma aprendizagem.
Então, a gente, como seres pensantes e racionais, a gente tem tudo isso aqui que a gente está falando, mais outras coisas, pessoas, para o quê? Para nos ajudarem a pensar, para nos trazerem de volta para um estágio acima dos outros animais, que é o quê? A gente consegue ter liberdade. A Bíblia fala que Deus nos chamou para a liberdade. Amém. Então, em Cristo, nós temos a verdadeira liberdade. Então, a partir do momento que a gente começa a entender, a renovar nossa mente, a renovar, a sermos a pensar, a gente começa a ser transformado. A nossa forma de agir, a nossa forma de pensar. Então, se hoje... Pode falar. A Yara perguntou aqui, eu também já ouvi falar isso, que 70% das nossas preocupações, na verdade, nunca vão acontecer. Tem um estudo que foi feito, eu não sei se isso é científico, tá? Mas realmente existe. Acho que a gente pensa, não sei quantas mil palavras, quantos mil pensamentos, só que desses pensamentos, apenas alguma porcentagem pequena é o que acontece, realmente, de fato. Às vezes, tem coisas que a gente pensa hoje que amanhã a gente não faz ideia, não pensa mais, não lembrou. Então, assim, a nossa mente está aí, ó, está funcionando. Então, ela funciona no automático. Ela está ali funcionando. Então, por isso que eu estava falando a questão do nosso pensamento, a gente se conhecer, a gente entender a nossa essência, a nossa identidade, a gente começa a entender que certos tipos de ações que a gente faz, certo tipo de coisas que a gente vê, certo tipo de lugares que a gente frequenta, eles contribuem muito mais para um problema. Porque, por exemplo, uma coisa que eu vejo muito que é interessante, existem páginas no Instagram, olha que louco, de ansiedade. Só que eles só compartilham ansiedade. Eles só falam de ansiedade e aí você vê lá os comentários assim, eu sou assim, isso acontece comigo e tudo mais. Só que a pessoa, ela tá querendo sair daquilo. Só que ela chega lá, ela conforma com aquilo. Ela conforma. Eu sou assim. Eu sou dessa maneira também. Então é assim que eu sou. Sendo que esse ambiente, ele não é um ambiente de melhoramento, não é um ambiente de melhora. É um ambiente de conformação. A partir do momento que a gente começa a buscar, e isso é uma decisão nossa, lugares, pessoas, informações que nos levam a melhorar a partir da decisão que eu tenho de que eu quero controlar minha ansiedade. A partir do momento que hoje, todo mundo aqui sabe que a ansiedade ela pode ser controlada. Talvez antes você não sabia. Talvez antes você achava que a ansiedade fosse parte de você, ou então que você era refém da ansiedade, ou então que você não tinha como, não tinha cura à ansiedade. A ansiedade não tem cura, né? A gente já ouviu falar nisso muitas vezes, não tem cura, é algo que não tem cura. Não tem cura porque é algo natural e pode ser controlado, porque ela é algo da gente. Por isso que não tem cura. Mas ela é algo que ela pode sim ser controlada. Então, a partir dessas informações, a gente já começa a olhar uma luz no fim do túnel. Opa! Então, quer dizer que aquilo que eu sinto hoje são experiências que eu tive que fazem o meu cérebro identificar as situações de uma forma errada? Exatamente isso. É como se fosse um alarme falso. É como se, ao invés de eu tocar o alarme para um problema real, eu troco um alarme para um problema que não é real. Então, isso faz com que qualquer coisa que eu ache que é um problema se torne real na minha vida. Porque aquilo que eu sinto, aquilo que eu sinto enxergando um pensamento irreal, pensando em algo real, ele é real para o meu cérebro. Existe um estudo que foi feito assim, ó. Eles colocaram uma maçã na frente de uma pessoa, colocaram o mapeamento aqui dos neurotransmissores e começaram a mapear, ele olhando a maçã. Viram que ativaram tantas redes neurais. Então tá bom, agora. Ativou essas redes neurais ele olhando para a maçã, quando ele olhou a maçã. Então agora você faz o seguinte, tira a maçã, fecha os seus olhos e imagina a maçã ali. As mesmas regiões, as mesmas redes neurais, elas foram ativadas. Por quê?
Porque o nosso cérebro ele não diferencia o nosso imaginário do que ele é real. Você pode perceber isso quando se você fechar os seus olhos agora, você lembrar do momento bom que você teve, o que vai acontecer? O teu cérebro vai reviver isso. Você vai até sorrir. Tu vai falar assim, nossa, tu vai sentir exatamente, tu vai lembrar do cheiro, tu vai ouvir a pessoa talvez falando do lugar. Por quê? Porque quando você pensa, o seu biológico, o seu bioquímico, ele começa o quê? Ele começa a liberar neurotransmissores que remetem, que fazem realmente você sentir no seu corpo um monte de coisa. E você acha que quando você fica pensando em problema, quando você fica pensando em tragédia, quando você fica pensando em coisas ruins, o que você acha que o teu cérebro faz? Ele acha que é o quê? Ele acha que é real. Diego, ele acha que... a Paula está perguntando se a aromaterapia com óleos essenciais, se você conhece, ela disse que tem ajudado muitas pessoas, porque tem a ver com o que você está falando, né? Porque trabalha com neurotransmissores. Exatamente, o nome disso é... Assim, eu não conheço muito aromaterapia, mas pelo conhecimento prévio que eu tenho de como funciona a coisa, de como é genérico, assim, então eu já entendo que a aromaterapia, elas são cheiros, são âncoras através do cheiro. Você lembra? Talvez, eu tenho uma experiência minha. Existe um creme da Boticário, que ele é o merengue. Não sei se alguém aqui conhece merengue, é um creme da Boticário, rosinha. Quando eu conheci a minha esposa, não era nem namorada, ela usava isso. Gente, todas as vezes que eu andava na rua e sentia o cheiro do perfume, na hora, era instantâneo. Me vinha uma sensação boa. Eu lembrava da minha esposa, da menina. Até hoje, eu compro esse negócio porque eu gosto do cheiro. Por quê? Porque ele me remete coisas boas. Ele é uma âncora instalada no meu cérebro que me faz voltar a um estado emocional. E isso acontece com a gente o tempo todo. Seja o cheiro que você sente da comida que lembra da sua avó, seja o cheirinho de chuva que você sente que te lembra talvez a sua infância, seja até um cheiro que você ou algo que você ouve que você nem lembra. Às vezes acontece comigo. Caraca, eu sinto esse cheiro, eu lembro de alguma coisa que eu não sei nem o que é. Mas lembra de alguma coisa, traz alguma memória, traz uma carga emocional. Então a aromaterapia é isso. Ele trabalha isso, ele através do sentido, né? As âncoras elas funcionam através do sentido. É como se fosse um gatilho também, né? É um gatilho bom, digamos assim. É um gatilho bom, é uma âncora que faz com que te remeta a um momento bom. Então, assim, a gente funciona assim o tempo todo. Então, a aromaterapia é um exemplo disso. Por isso que a gente não pode falar isso não funciona, isso não funciona. Cara, eu estudo muito a parte científica. Para mim, tem muita coisa que eu vejo aí que é pseudociência. A pessoa fala que é ciência, mas não é. Só que tem um monte de gente que estão melhorando com isso, cara. Então, o que eu vou falar? Que isso não funciona? Não posso falar isso, porque funciona para um monte de gente. Então, o que não faz sentido para mim, por mais que não seja científico, pode fazer para uma pessoa que ela talvez não seja, ela seja mais menos, como posso dizer, ela se adapte mais com esses tipos de terapia e tudo mais. Pode falar, Cissa. Eu acho que é importante a gente comentar o que a gente estava falando hoje a respeito da nossa memória estar sempre, né, que a gente estava falando, de repente, alguma coisa, você falou da geleia de mocotó, o exemplo que você deu hoje da geleia de mocotó, entendeu? Sim. Que a gente está falando de como a nossa memória se constrói. Eu acho que seria interessante você falar sobre isso. O que a gente estava falando hoje era que estava falando sobre a questão das memórias, de como a gente lembra de algumas questões, como a gente, entre aspas, ressignifica, né, algumas situações, a gente muda o olhar para alguma situação do passado. E eu estava explicando para ela que a nossa memória ela é falsa, entre aspas, assim. Ela não é como se fosse um arquivo no Windows que a gente vai lá na pasta, C2 meus documentos, memória tal, e ela aparece ali como vídeo exatamente como era. Não é assim. Eu acredito que muitos de vocês já tiveram experiências de pensarem que um lugar era bom e chegar lá, o lugar não era tão bom assim,
porque você achava que era bom, porque a sua memória trazia alguns pontos bons, mas em sua totalidade não era bom. Ou então, alguém aqui que pense, que talvez traga à memória algum alimento que comia na infância, mas vai comer hoje e acha horrível. Porque a memória que a gente tem, ela é reconstruída o tempo todo. Todos os tempos que a gente acessa uma memória, é como se a gente mudasse uma pecinha. Então, é interessante como, através disso, a gente pode mudar as nossas experiências que nós tivemos. Porque se a gente teve uma experiência ruim e a nossa memória ela fica se remodelando, digamos assim, a gente tem a capacidade de transformar um sentimento que a gente tem hoje, com base em alguma coisa que aconteceu. Mas isso é um pouco mais complexo. É só mesmo para dizer que a nossa memória ela não é algo que... eu vou dar um exemplo, vai ficar claro. O exemplo que eu tenho é o seguinte. Teve um caso real nos Estados Unidos de uma pessoa que ela estava sofrendo algum tipo de agressão na casa dela e alguém foi lá e fizeram uma maldade com ela, e no momento que ela estava sendo agredida, estava passando na televisão um psicólogo. Aí, beleza. Aí, passou um tempo, essa mulher, ela viu novamente esse psicólogo em outro canal. E, a partir do momento que ela viu, ela associou aquele psicólogo aos agressores. Ela achava que, na mente dela, aquele psicólogo era o agressor dela. Então, ela chamou a polícia e mandou prender o psicólogo. Aí, eles foram lá e perceberam que, na hora que ela foi agredida, ele estava na televisão. Então, perceberam que... Mas, na cabeça dela, por todos os fatos ali que estavam acontecendo, ela associou aquilo ao que estava acontecendo à pessoa. E a memória dela puxou aquilo como sendo a realidade. Então, assim, tem muitas coisas que a gente lembra, que a gente traz à nossa memória, que são, às vezes, são enganosas. Às vezes, a gente, às vezes, lembra de algumas coisas que a gente talvez pode pensar que foi alguma coisa que foi muito ruim, mas às vezes não foi, ou às vezes alguma coisa que foi boa e que não foi tão boa. Enfim, mas eu acho que é basicamente isso, Cissa, em relação à memória. Sobre a forma que o nosso cérebro reconstrói as nossas memórias. Mas eu vou voltar aqui para a gente continuar e manter aqui a linha. Vamos voltar aqui à ansiedade, ao sistema da ansiedade. Isso aqui eu já falei para vocês. Fui falando, né, sobre a amígdala, responsável por criar o nosso repertório de perigo, nos proteger. Aí, deu o exemplo aqui da faquinha. O sistema simpático, que é a reação do nosso corpo, que permite estimulações que permitem ao organismo responder a situações de estresse, como a reação de lutar, fugir ou congelar. Ocorre de forma automática, independente da nossa vontade. Aquilo que eu falei também. Aí tem aqui o exemplo do leão, né? Por exemplo, esse aqui é um sistema nervoso simpático entrando em ação. Aqui, com certeza, ela não está tranquila. Ela está acontecendo alguma coisa ali. Com certeza, é o sistema nervoso que está entrando em ação. E uma das coisas que acontecem é o quê? Aceleração dos batimentos cardíacos, taquicardia. Dilatação da passagem dos brônquios, que é o quê? Que é a hiperventilação, a pessoa fica... Ela não consegue controlar a respiração, ela fica respirando muito rápido. Redução da movimentação do intestino grosso. O que é isso? Faz dor de barriga. A pessoa começa a sentir desconforto da barriga, ela fica com uma dor na barriga, ela começa a sentir cólica. Compressão dos vasos sanguíneos e aumento da pressão. A pessoa começa a ficar vermelha. Né? Isso aqui que eu estou falando, quem sofre de ansiedade sabe o que eu estou falando. Muitas dessas coisas acontecem. Com alguns, acontece alguns, com outros acontecem outras coisas. Aumento da contração do esôfago. Ela fica com falta de ar, ela não consegue falar, com dificuldade de falar. Aumento da dilatação da pupila, ela fica com a pupila dilatada.
Aí vem, né, ela fica com a visão acinzentada, suando muito, a pessoa sua muito, ela fica transpirando. Então, isso tudo são reações de luta e fuga, que é o sistema nervoso simpático dando informação para o teu corpo. Então, por isso que quando a gente fala assim, as pessoas falam que a ansiedade é invenção da sua cabeça. Cara, não sabe de nada. Porque isso tudo é que acontece de verdade. Porque, como eu falei, aquilo que a gente pensa se torna real. Se ele se torna real, o nosso corpo reage a alguma coisa real. Então, isso tudo acontece em mais coisas também. Tem gente que tem que finge que parece que está em outra realidade. Tem umas coisas meio loucas assim que cada um sente de forma diferente. Tem gente que sente dor muscular. Tem gente que sente dor muscular. Então, assim, é uma série de coisas que acontecem que o nosso corpo, que é o quê? O nosso cérebro, ele passa para o nosso corpo. Então, isso aqui são reações do cérebro para o corpo, a partir de uma crise de ansiedade. E também a gente tem do corpo para o cérebro. A partir do momento que você encaminha essa informação para o corpo, ele volta com o quê? Com dor, com frio nas palmas das mãos, ela fica suada, gelada, calor, tem gente que começa a sentir muito calor, o rosto fica queimando, sabe? O rosto fica queimando, aqui no peito também. E as pessoas, nessa hora que as pessoas fazem o quê? Acho que está tendo um infarto, a pessoa vai para o médico, aí chega lá, o que acontece? O médico chega e vê que não é nada, porque já passou. Chega no hospital, já passou tudo. A pessoa já está boa de novo. Então, a pessoa vai correndo achando que alguma coisa passa, porque essa reação ela não tende a ficar muito tempo. O nosso corpo não dá conta de manter uma reação tão forte no nosso corpo durante tanto tempo. Fica 15 minutos, 20 minutos, em média. Entendeu? Um pouco menos, um pouco mais. Essa é a média, depois para. Depois ela vai melhorando. Às vezes as pessoas não conseguem desligar a cabeça, mas no corpo vai melhorando. Então, assim, essas são as reações no corpo. E, a partir disso, ocorre o aprendizado. Como a nossa aprendizagem ela acontece? Quando tem o quê? Uma carga emocional muito forte. Você conhece alguma pessoa que sofreu algum trauma e ela deixa de fazer certo tipo de coisa por causa do trauma? Por quê? Porque aquela carga emocional ela foi muito forte. Aquilo que ela passou foi tão forte que ficou gravado na amígdala dela e já criou um padrão. É automático. A pessoa ela passou por um trauma tão forte que ela criou um padrão. Hoje em dia, a gente tem muitas pessoas que tiveram traumas na infância, às vezes foi um evento que fez com que ela criasse um padrão. Ou então, uma repetição, a repetição, tá feio isso aqui, hein? Mas foi erro. Repetição de um estímulo. Ou seja, de tanto aquilo se repetir, aquilo vai criando um padrão. Então, uma repetição, por exemplo, eu tive uma criação bem rígida. Eu tinha medo de falar com meu pai. Porque todas as vezes que eu pedi alguma coisa do meu pai brigava comigo. Aí o que aconteceu? De tanto eu perguntar as coisas para ele, eu comecei a parar de perguntar as coisas para ele, porque eu sabia que eu ia tomar um esporro. Eu ficava com medo. Na hora que eu pensava em perguntar alguma coisa ao meu pai, eu ficava, ai, meu Deus. Ai, caramba. Eu começava a ter ansiedade. Eu começava a criar crise de ansiedade. Ai, caramba, como é que vai ser? Eu tenho que perguntar. Eu pergunto, não pergunto. Aí perguntavam, aí tomava esporro. Então, assim, aquela repetição daquele estímulo, daquela resposta, para o meu cérebro, começou o quê? A me privar. E durante muito tempo, eu fui muito tímido, eu tive muito medo de falar em público. Por quê? Porque aquela repetição fez com que o meu cérebro entendesse que eu não tinha que falar com as pessoas. Então, assim, aquilo me fez me travar, foi me travando, porque um padrão foi estabelecido no meu cérebro. Então, os padrões eles são dessas duas maneiras. Ou então aquela carga emocional forte, quando uma pessoa ela tem um relacionamento, mas ela é traída e nunca mais quer saber de ninguém. Ela fala assim, não, eu não quero mais saber de homem porque homem é tudo igual. Ou então eu não quero mais saber de mulher porque a mulher é tudo igual. Então, assim, a carga emocional foi muito forte, ela cria um padrão baseado naquilo. Cissa, como é que tá aí? Tem muitas perguntas no chat, Diego. Eu pensei até em, se for o caso, você depois, gravar um vídeo. Para mim, eu acabei de salvar o chat. E, de repente, você podia gravar um vídeo respondendo, entendeu? Por exemplo,
Eu me pego o dia todo mordendo a boca por dentro. Tenho até feridas de tanto morder e durmo batendo os dentes e tenho bruxismo. São sintomas de ansiedade? De ansiedade e também não só ansiedade, mas tem hábito também. A gente cria alguns hábitos. E aquilo que eu acabei de falar aqui tem a ver com ansiedade, por quê? Porque a repetição de um estímulo, tá vendo aqui? A repetição de estímulo gera um padrão. E quando a gente repete o estímulo, a gente faz um padrão. Isso que ela falou, de morder a boca, eu fazia isso até alguns meses atrás, desde sempre. Mas eu me condicionei e criei um novo padrão. Eu, sabendo disso, eu percebi, eu ficava comendo aqui, ficava comendo. Eu acho que é exatamente isso que ela faz. Eu ficava comendo. Aí teve um dia que eu falei assim, é uma coisa que eu não percebo, mas eu faço. Depois eu fico com afta e eu percebo que eu me machuquei. Aí eu comecei a pensar, eu não vou mais fazer isso. Toda vez que eu fizer, eu vou me policiar para não fazer. Aí o que eu comecei a fazer? Comecei a me policiar. Toda vez que eu botava a boca assim, opa, não posso. Eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Eu comecei a criar um novo hábito, um novo caminho. Porque antes eu fazia sem pensar. Só que a partir do momento que eu me condiciono a pensar em alguma coisa, a nossa mente, ela é incrível. A gente consegue. Então, por exemplo, é a mesma coisa que roer unha. Tem gente que não consegue ficar sem roer unha. Então, assim, duas coisas. É você se condicionar e, às vezes, a gente não consegue... às vezes, o hábito é tão enraizado que a gente não consegue ser mais forte. Ele está tão natural, ele é tão inconsciente que a gente não consegue mudar ele. Então, o que a gente faz? A gente começa a criar alguns lembretes, a gente começa a criar algumas situações para a gente lembrar que a gente não pode fazer. Por exemplo, digamos da unha. Botar uma pimenta na unha. Isso é um hábito. Então, toda vez que a gente vai botar, sem querer, a gente não pensa, caramba, tá com pimenta. Então, às vezes, a gente precisa criar algumas artimanhas assim, como pode dizer? Tem que ter alguns lembretes para a gente poder mudar algum hábito. Mas também é relacionada à ansiedade, porque ela se torna uma repetição de estímulo. Diego, a gente já está com 1h20 de aula. Eu acho que podia abrir para o pessoal, se tiver dúvida, perguntar alguma coisa, e até a gente pensa em marcar uma outra aula depois. Tá, eu estou passando aqui o que eu já falei. Eu parei lá naquela tela, eu fiquei tão empolgado que eu não passei o slide. Tá, eu já falei tudo isso. Então, assim, olha aqui, ó, reforço do padrão que eu falei, é sempre um comportamento que é repetido e ele é fortalecido. Ah, isso é importante. Deixa eu falar que isso é muito importante. Existe um neurocientista que se chama Donald Hebb, que ele fala assim, ó, neurônios, quando são disparados juntos, eles se fortalecem. O que isso significa? Significa que quando a gente faz alguma coisa repetidas vezes, aquele é fortalecido. Então, uma pessoa que ela tem ansiedade, e a ansiedade dela é de não dirigir. Um exemplo. Todas as vezes que ela precisa dirigir, ela não dirige, o que ela faz? Ela reforça aquele comportamento de não dirigir. Todas as vezes que eu preciso enfrentar alguma coisa e eu fujo, eu estou fortalecendo aquele comportamento. Então, por isso que é tão importante as pessoas que têm ansiedade, que têm uma ansiedade funcional, é tão importante a gente, nem que seja aos poucos, enfrentar uma situação. Por isso que eu falei que a Dani deu um passo importante, porque o que ela fez? Ela não repetiu um padrão, ela enfrentou o padrão. O nome disso, na ciência, é dessensibilização. Eu vou dar um exemplo. Quando você está na rua, você ouve uma bombinha, o que você faz? Você toma um susto, não toma? Pá! Aí você toma um susto. Aí estoura outra bombinha, pá! Aí de novo. O que acontece? Passa a você não sentir mais susto. Você passa a não sentir mais sustos. Então, o que acontece? É a mesma coisa com a ansiedade. A ansiedade ela vai bater da primeira vez, ela vai te fazer sentir tudo aquilo.
Da segunda vez, você vai enfrentar. Vai ser difícil ainda, mas você vai ir. Daqui a pouco, ela vai vir, você vai estar dessensibilizado. Você já não vai sentir ela. Porque o teu cérebro vai perceber, opa, peraí, eu estou ativando um monte de coisa, estou gastando uma energia incrível aqui, e ela não está fugindo, ela não está correndo, não está dando certo, então eu tenho que parar com isso. Ou seja, você ensinou o teu cérebro a agir de uma forma diferente diante de uma situação. Então, se hoje você tem uma situação que você quer mudar, se hoje você quer caminhar na rua e você quer correr na rua e você acha que você não dá conta, que você não vai conseguir, cara, começa andando na sua casa, começa dando volta no seu quarto, começa dando uma volta andando na rua. Se hoje você não consegue sair na rua, vá no portão, olha a rua. Porque isso para você pode causar um incômodo, vai causar um incômodo. Só que você vai usando as ferramentas. O que é? Respiração diafragmática, respiração com o abdômen. Você vai respirando e você vai mostrando para o teu cérebro que, opa, peraí, eu estou disparando tudo isso, mas ele está tentando manter a calma, então eu não preciso de toda essa energia. Então ela vai mudando. Então isso aqui é importante a gente entender, que se a gente quer melhorar de alguma coisa, a gente tem que enfrentar isso de alguma maneira. Aí, Cissa, existem algumas técnicas para isso. Tá? Tem pessoas que melhoram, por exemplo, a gente até fala que é afogamento, que é o quê? A pessoa ela se expõe a alguma coisa de tal forma, é tão grande aquele estímulo, que ela melhora. Pá, melhorou. A gente fala na psicologia que é o afogamento, é como se fosse estivesse afogando. Mas tem gente que não consegue, tem gente que piora. Então, por isso que é importante a gente ir aos poucos, em doses pequenas, em doses pequenas, doses pequenas. Então, a gente vai se expondo de doses pequenas. Se eu quero fazer uma palestra e eu não consigo falar em público, o que eu vou fazer? Eu vou falar com a minha esposa, eu vou falar com o meu filho, eu vou daqui a pouco falar com a minha esposa e com o meu filho, daqui a pouco eu vou falar com um amigo. Daqui a pouco você vai o quê? Vai dessensibilizando isso, aquilo vai ficando natural. Mas a gente precisa dar um passo. A gente precisa ir caminhando para o nosso melhorar. É uma escolha. A gente precisa fazer isso se a gente quer melhorar. Pode ser complicado no começo, mas com a ajuda correta, isso vai se tornando mais tranquilo. Aqui, ó. Resumindo, comportamento, repetir um comportamento reforça um comportamento. Então, quanto mais você repete uma coisa, mais ele fica forte. Vamos lá. Cissa, você quer abrir para pergunta? Então, vamos resolver as perguntas, como eu falei lá no começo. Acho que vai ser mais proveitoso aí para a gente começar a ver a prática. Sim. É porque assim, eu não quero prolongar muito a aula, Diego, porque a gente não conhece a rotina das pessoas, né? Então, Entendi. Não quero ir muito além. Alguém tem, gente, alguma pergunta? Apareceu muita coisa no chat. Olha, Cissa, você pode, talvez, mandar para mim as perguntas e eu gravo alguns vídeos, ou então depois eu boto no meu Instagram lá e boto para mais pessoas verem também, poderem ser ajudadas também com as perguntas de vocês. Sim. Eu acho que... Eu vou postar o seu perfil do Instagram nos grupos, lá no grupo da igreja, no grupo das mulheres e tudo. Então, quem tiver interesse, vou colocar também o link do canal do Telegram. Então, quem tiver algum interesse de caminhar um pouco mais, de entender um pouco mais, e aí eu faço isso, eu vou passar para o Diego. Eu já salvei o chat aqui, tudo que foi falado na aula de hoje, e aí ele pode usar o Instagram para poder responder essas perguntas, porque é bom que acaba alcançando outras pessoas também. Sim. Beleza? Não, beleza. Eu aqui acho que faltava pouco aqui, mas como você falou a questão do horário, ainda tem algumas coisas aqui ainda. Então, se você quiser, a gente pode marcar um outro dia, mas eu posso responder essas perguntas. Porque a gente falou muito da questão neurológica do cérebro, e isso é muito importante. Porque eu sei que agora você está tendo uma visão diferente da ansiedade. Uhum. E isso, para a nossa psicoeducação, você entender como funciona, saber que são os aprendizados no nosso cérebro, isso daí nos ajuda muito, porque gera uma esperança, né? Além da esperança que nós temos em Deus,
saber que isso é algo biológico, a gente pode mudar isso, é muito importante. Só que a gente tem uma outra parte ainda, que é a questão dos pensamentos, as narrativas que a gente constrói nos nossos pensamentos. Então, isso que eu falei é a parte matéria, que acontece, mas tem a parte pensamento, que é a parte dos pensamentos, pensamentos sabotadores, que começam a alimentar tudo aquilo e tudo mais. Mas a gente pode marcar isso para uma outra aula. E também, se quem tiver dúvida, pessoal, meu Instagram está aberto para pergunta. Quem quiser pode perguntar para mim. Se o pessoal se sentir à vontade de entrar lá no grupo do Telegram e fazer pergunta, eu estou lá sempre respondendo. Então, lá é o canal mais direto que você tem para falar, as pessoas têm para falar comigo. Lá eu uso realmente para poder criar um canal em que as pessoas possam compartilhar as situações e se ajudar. Então, assim, se você quiser e sentir à vontade, é convite. Mas no Instagram também você pode falar. Mas fala aí, Cícero, você que manda aí. Continua, responde, faz o quê? Eu vou te enviar o chat, tá? E acho que é bacana, posto lá, mas eu acho que a gente podia pensar numa continuidade disso daqui a 15 dias, que eu acho que vai bater bem para você, 15 dias, não vai? São dos plantões da Ju. Deixa eu confirmar, mas eu acredito que sim. É quarta-feira? Sim, sem ser a próxima na outra. Que acredito que a próxima ela esteja de folga e na outra ela deve estar de plantão novamente, aí fica mais tranquilo para você também. Sim, sim. Mas a gente confirma tudo, eu acho que eu falei que eu quero, pelo menos a cada 15 dias, estar fazendo essa reunião na quarta noite para trazer um conteúdo diferente, né, nos grupos em que eu estou inserida. Entendi. Não, beleza. A gente traz aqui uma perspectiva de pensamentos. Eu acho que é importante também a gente abordar essa parte, porque tudo isso acontece a partir de pensamentos. Então, assim, é importante também ter essa... Eu fiz aqui um slide muito grande, que é muita coisa. Sim. 1h30, a gente poder falar de tudo. É muita coisa, mas eu queria saber do pessoal se entenderam, pelo menos essa parte, se tem muitas dúvidas, ou se deu para poder pegar um pouco de como funciona, um pouco, se a Dani desconstruiu esse monstro um pouco. A Dani está aqui, ó. A Dani está aqui. Oi, Dani, tudo bem? Oi, tudo bom? Prazer. Conseguiu, daqui a pouco você vai pegar esse monstro, vai pegar a cabeça dele, vai cortar a cabeça, igual o Davi fez. Eu já lido com ele, eu tô com 34 anos, eu lido com ele desde os meus 18. Aí tu deu muito alimentou muito esse monstrinho, né? Muito, e agora ele transformou no pânico, né? Então, acho que ele tá bem alimentado, né? Mas assim como ele entrou, ele vai sair. Porque não é... Não, sim, eu acho que o remédio ajuda bastante, eu acho que a igreja ajuda bastante, eu acho que a mudança de alimentação, pensamento positivo, antes eu fazia caminhada, né? Assim, mudar de hábito, porque eu só ficava deitada, eu nunca fiz exercício físico, não gosto, nunca gostei de fazer exercício físico nenhum. Então, assim, eu comecei a mudar os hábitos, alimentar melhor, fazer exercício físico, que é caminhar. Aqui na minha cidade tem o Rio Paraibuna, né? A gente caminha. Só que com a pandemia, eu comecei a ter crises muito fortes, com medo de caminhar. E aí a falta de ar ficou mais forte ainda, porque caminhar e correr de máscara é horrível. Você acha que você está morrendo. Então, assim, eu parei de caminhar, eu parei de correr, e foi pior, porque foi dando mais paranoia na cabeça ainda. Você estava evoluindo, né? Fazendo exercício. Eu estava evoluindo sem remédio. Eu estava evoluindo sem remédio. Mas como interessante. Eu tive uma crise forte no meio da rua, e eu fui socorrida pelo corpo de bombeiro. Eu fui socorrida pelo corpo de bombeiro, porque eu tive uma crise forte no meio da rua. Eu tive que voltar, eu tive que ir para o psiquiatra, né? Cheguei em casa pirando, não deixava ninguém me encostar. Meu irmão, meu pai não podia me encostar, porque eu achava que eu estava com Covid, eu ia passar para eles. Eu não conseguia chegar na porta da casa para sair, ou no portão do prédio. Eu ficava mais isolada do que tudo, eu sentia muita falta. Parece que alguém estava dando um soco dentro do meu coração.
Sabe quando você pega uma máquina de choque, assim, dando um choque no coração? Tinha tudo ao extremo. Aí foi onde eu tive que voltar a tomar o remédio e indicar o psicoterapeuta, né? O psicólogo. É engraçado que... É engraçado. A gente, vendo assim, né? Quando a gente entende como funciona, mal comparando, imagina um carro que você colocou gasolina e você fica acelerando no pé fundo com ele parado. É exatamente isso que acontece. É como se você estivesse ali com a descarga, o teu organismo pedindo para você fazer alguma coisa e a gente fica parado, porque não tem nada acontecendo. Só que o nosso organismo quer fazer, quer correr, quer fazer alguma coisa. Até que, muito provavelmente, quando alguém chegava perto do que você falou, você está com vontade de socar, de bater, de fazer alguma coisa. Sai daqui, de avançar em cima. Eu não dirijo, eu não sei como que eu consegui tirar carteira de motorista. Eu não consigo dirigir. Você não consegue agora, Só de eu imaginar dirigindo, eu já começo a suar frio. A Cissa sabe, tem uma pessoa que não conseguia também, não né? Consigo. Eu não sei se ela tá aí. Ela tá aí? Pois é, tá. A Adriana, tá aí? Tá sim. É que eu só vejo 4. Tenho mais unha, porque eu desconto tudo na unha. Daniele, tem uma pessoa que está aqui, a Adriana. Ela não conseguia pensar em dirigir, que ela já ficava nervosa. Aí hoje ela já... Eu não sei como que eu consegui renovar. Eu fui renovar a carteira, gente. Eu renovei carteira de motorista, não sei para quê. Tá de enfeite dentro da minha carteira. Um dia meu pai... Não, eu acho assim, que se... Eu não dirijo porque tem meu pai que dirige, mas se um dia, Deus que me perdoe, ele vier falecer ou vier passar mal e só tiver eu dentro de casa, vai na marra. Eu vou ter que engolir a ansiedade, o pânico e vai na marra. E aí acho que eu vou ter que ir na marra de qualquer jeito. Antes disso, você já vai estar bem melhor. Enquanto eu não precisar enfrentar o volante, eu vou então, deixando para trás. É o que a gente estava falando sobre o reforço. Quando você se propõe a não enfrentar, o teu cérebro está dizendo assim, ele está falando assim, opa, peraí, eu estou cumprindo meu papel bem. Porque quando ela não dirige, quer dizer, e ela sempre quando vai ter uma oportunidade, ela não dirige, quer dizer que eu estou desempenhando o meu papel. A partir do momento em que você só pensar, não precisa ir, por exemplo, aos poucos você vai pensando dirigindo, vai pensando fazendo uma viagem boa, pensando vendo a paisagem. Não consigo nem pensar. Eu não consigo nem pensar. Se eu pensar, eu já começo a criar um monte de paranoia. A Adriana está aqui, ela deve estar rindo. Você não está entendendo? O extremo aqui é muito forte. Eu não consigo nem pensar. Eu quero depois, quero que numa próxima oportunidade, a Adriana possa contar a história dela. Porque quando eu conheci a Drica, o negócio estava complicado, né? E a Drica conheceu o Diego, eu conectei os dois, e a Drica recentemente me mandou um depoimento de tudo que ela tem vivido, de tudo que ela tem experimentado na família dela, então eu acho que vai ser fundamental. Só que eu acho que a gente tem que fazer isso com o tempo, sabe? Para que o testemunho dela possa realmente fazer diferença nas nossas vidas, porque vai atingir outras áreas, não vai ser só com relação à ansiedade, porque tem o posicionamento dela, inclusive eu acho que ela acabou de... não, ela só fechou ali. Tem o posicionamento dela, né? Tem a família, abrangeu coisa demais, gente. Então, não foi à toa que eu convidei o Diego. O Diego não é qualquer pessoa, o Diego é uma pessoa que tem autoridade no que faz. Tem pessoas aqui que estão no grupo dele, que estão acompanhando, mas em especial, a história da Drica, para mim, é um ícone nisso tudo, entendeu? Então, se a Drica puder estar aqui, se a gente realmente fizer daqui a 15 dias, e a Drica puder estar aqui, eu gostaria, inclusive, de começar a aula com o depoimento dela. Porque eu acho que vai ser um prazer. É um privilégio para mim. Adriana, qualquer semelhança é mera coincidência, né, Adriana? As suas palavras, Daniela, foram exatamente as mesmas palavras que a Adriana. Quando ela falou, quando eu falei assim, olha só, agora você vai pensar que você está dirigindo, ela, meu Deus, eu não consigo, eu nem me vejo. Foi exatamente, Daniele, a gente que começa a ver, né, o resultado das pessoas,
E a gente fica tão empolgado em saber que você, Daniele, pode alcançar resultados muito maiores, sabe? E a Adriana, inclusive, que já passou por isso, por esse momento, sabe exatamente aquilo que você está vivendo, sabe exatamente a sensação que você tem, e saber que o passo para poder mudar não é tão distante assim, não é tão difícil, não é tão impossível quanto parece. Basta a gente se propor a fazer, basta a gente querer de verdade, sabe, e se entregar para aquilo, que as coisas vão acontecendo, que a gente fica ansioso de pegar assim e falar assim, caramba, vamos lá, falta pouquinho, você vai conseguir. Então, assim, é muito gratificante ver de onde as pessoas podem ir, onde elas podem chegar. E, assim, eu estou falando isso aí para poder realmente te trazer esperança para aquilo que você vive hoje, porque a gente tem pessoas aqui que passaram por isso. E basta alguns acertos. São só alguns acertos. Eu acho que eu já acostumei ficar estagnada onde eu estou. Acho que a ansiedade fez eu ficar estagnada onde eu estou. O medo, acho que me ajudou. Não é que isso não me ajudou, mas fez eu ficar parada. Então, eu não melhoro, mas eu também não pioro. Eu fico estável, digamos assim. Eu fico no meio termo. Porque se eu melhorar demais, eu vou falar abertamente com vocês aqui. Se eu melhorar demais, vai vir pessoas da minha própria família que vai me puxar para baixo. E tem pessoas da minha própria família que puxam eu para baixo. Entendeu? E se eu piorar, eu vou... Aí na minha cabeça, assim, mas então se eu piorar, eles vão deixar eu lá, porque para eles eu tenho que estar lá embaixo, no fundo do poço. Então, assim, o meio termo na minha cabeça, para não ter muita crise, é esse. A questão do dirigir, o meu pai me põe medo. Ele me incentivou a tirar a carteira, mas ele fala assim, eu só deixo você pegar no carro no dia que eu fizer seguro. Quer dizer, na cabeça dele eu vou bater com o carro. Então eu já fico nessa, eu não vou dirigir porque eu vou bater com o carro, eu vou dirigir porque eu vou bater com o carro, eu vou dirigir. Só posso dirigir depois que ele fizer o seguro que eu vou bater com o carro, entendeu? A própria família, em vez de ajudar, às vezes um pouco atrapalha. Ô, Dani, você viu que você começou a reunião falando que não conseguia se abrir? E o que você acabou de fazer aqui agora? Você está vendo o avanço que você está fazendo sem eu sou assim, Cissa. Eu sou assim, esquenta, eu sou bem bipolar, gente. Esquenta não. E recebe no seu coração o cuidado que Deus está tendo com a sua vida aqui. E com 20 pessoas testemunhando esse cuidado. Inclusive, acredito que a maioria das pessoas que estão aqui, se não todas, são cristãs. E eu quero pedir para que todas as pessoas que estão aqui estejam orando pela vida da Dani, porque muito em breve vai ser o testemunho dela de ter vencido a ansiedade que a gente vai ouvir. Vai ser ela que vai abrir uma outra aula, um outro episódio com o testemunho dela. Tá? Ai, se Deus Dani, quiser. Eu vou trabalhar bastante para falar, porque eu sou igual o Diego, eu morro de medo de falar. Vou te dizer do fundo do meu coração, um dos motivos por eu ter realizado esse encontro foi por sua causa. Foi pensando eu em imaginei, você. Não quis comentar, mas eu imaginei. Então, assim, mas foi pensando em você, uma forma de trazer algo para você, para a sua vida, entendeu? Então, assim, recebe mesmo, não luta contra. Eu já mandei o áudio, já falei que você e seu marido foram um achado, um presente de Deus que eu quero levar para sempre. Amém. E vamos estar sempre juntos, sempre, com certeza. Tá? A Dani, que tinha dificuldade de falar, né? Tá falando bastante aí, ó. Tá melhor do que eu. Então, eu vou ter que desligar agora, porque eu tô meio que passando roupa aqui em casa. Aí depois a gente também vai encerrar, Dani. Então, São quase 9 horas. Você me passa os seus contatos, Diego, e aí eu entro lá direitinho e a gente conversa melhor. Eu vou colocar nos grupos depois, tá, gente? E, Dani, mais de uma pessoa já entrou em contato comigo, querendo compartilhar experiências com você. E eu vou entrar lá no grupo, tem uma que pedir meu endereço, eu vou mandar para ela, eu vou entrar lá, eu vou pôr seu celular para carregar, eu vou entrar lá no grupo, vou responder todo mundo. Tá. Pede para entrar no grupo das mulheres que eu converso com elas lá. Acho que a maioria que está aqui é lá do grupo. Quem conversou com você foi a Paula. As meninas te chamam lá no grupo ou até de repente no privado, tá? Pode me chamar, eu respondo todo mundo, não tem problema não. Então, Dieguito, muito, muito, muito obrigada,
Você foi peça preciosa nas mãos do Senhor nessa noite. Eu rendo graças pela sua vida, rendo graças pela vida da Juliana, sabe? Eu peço ao Senhor que abençoe vocês de sobremaneira, para que você continue sempre, sempre a ter paz no coração para frutificar na vida das pessoas. Tá certo? A gente não tem nada daquilo que a gente não recebe que a gente não possa dar, né? Exato. Então, a gente... eu ver vocês aqui e saber que tem pessoas aqui que podem alcançar um nível maior de maturidade, de paz em Deus, é o que move, porque realmente a gente entende que Deus tem um plano perfeito para cada um de nós. Então, a nossa esperança está naquele que tem o nosso caminho já escrito no livro da vida, já nossa vida já está escrita perfeitamente. A gente só precisa retornar ali para o caminho que ele já estabeleceu para a gente. Exato. E às vezes a gente pisa fora da faixa, às vezes eu erro, às vezes o que está do lado erra. Só que a gente precisa um dos outros para quando um cair, né, outro poder levantar. Então a gente está aqui tentando levantar algumas pessoas. Amanhã pode ser eu, em alguma outra área, mas hoje eu estou aqui podendo compartilhar com vocês um pouco daquilo que eu estou aprendendo, mas na quarta-feira, sem ser essa agora, a outra, eu vou estar aqui com vocês de novo, se Deus quiser, trazendo aqui uma outra, a parte para concluir, de uma forma bem sucinta, aquilo que pode ajudar a vida de vocês. E talvez, Cissa, não sei mais, se você fala do psicólogo e do psiquiatra como pessoas têm um preconceito, eu falei no começo que eu estudo hipnose, né? A Adriana ficou meio assim quando eu falei para ela que a gente podia fazer uma auto-hipnose e tal. Ela ficou meio assim e tal. Assim, que negócio de hipnose e tal. Cristão tem bronca com hipnose, né? Depois ela viu o resultado como foi. Não sei, talvez mais para frente a gente pode até fazer alguma coisa assim, para poder ajudar nesse sentido e tudo mais. É bem bom, assim, sabe? Para poder nos trazer esperança de muitas coisas. Eu acho, Diego, que o que a gente estava conversando hoje a respeito de projetos, de um grupo, entendeu? Eu acho que, de repente, esse grupo pode nascer daqui, sem interferência de mais ninguém. Olha, assim, projetos que a gente estava conversando, gente, que, de repente, acho que pode frutificar a partir de nós aqui. A gente pode deixando fluir, o que a gente quer mesmo é alcançar o maior número de pessoas possível, com a palavra que a gente tem carregado, que Deus tem colocado no nosso coração, e a gente, pelo menos eu acredito, que tem sido aquilo que Deus quer por enquanto. Exato. Então, vamos indo, vamos deixando fluir. E olha, Diego Queres é o meu Instagram, a Cissa vai passar os contatos. Quem tiver alguma dúvida pode me perguntar. E é isso. Muito obrigado por vocês estarem aqui me ouvindo durante todo esse tempo. Agradeço o apoio, a confiança, né? Porque esse pessoal tem caminhado comigo, tem caminhado com você, e é muito bacana. A gente se sente muito honrado de poder ter sempre o apoio de vocês com a gente. Isso é precioso demais. Tá bom? Povo, beijo enorme e a gente vai se falando. Beijo, gente. Fiquem com Deus.